Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é João Gabriel e esse é mais um vídeo do Na Minha Visão. Hoje nós teremos um vídeo um pouquinho diferente, falando sobre duas equipes menores, tanto da Argentina quanto do Brasil. E detalhe, essas duas têm muita coisa em comum. Essas duas equipes, ano passado, fizeram grandes campanhas em seus respectivos campeonatos. Um no Clausura, a abertura da Argentina, e outro no Campeonato Brasileiro. Esses dois times não são grandes times, não têm muita história, são times pequenos e ainda assim deram bastante trabalho para os times grandes e fizeram grandes campanhas. Eu estou falando de Platense e Mirassol. Esses dois times são dois times, digamos, bons. Bons não, muito bons jogando futebol. O Platense, ano passado, no Campeonato Argentino, ele ganhou nas oitavas contra o Racing, ganhou nas quartas contra o River, ganhou contra o Lanús. O Platense foi campeão da Clausura Abertura, derrotando gigantes do campeonato argentino, do futebol argentino. E isso sem ter nenhum jogador conhecido. A mesma coisa que o do Mirassol. Só que com a diferença que o Mirassol não foi em mata-mata. O Mirassol, ele fez uma grande campanha nos pontos corridos. Ele foi um dos únicos times que não perderam em casa em 2025 no Campeonato Brasileiro. E lá derrotou Palmeiras, Grêmio, Bahia. E detalhe, nenhum dos dois times tem jogadores conhecidos. O máximo que a gente pode dizer assim é o Mirassol, que acabou de contratar o Eduardo, o Carlos Eduardo, que era do Botafogo, e o Tiquinho Soares. Porque de resto, ninguém conhece. O time do Mirassol não tem um estrangeiro, não tinha um estrangeiro no passado. Tudo bem, alguns jogadores acabaram saindo do clube esse ano, mas ainda assim é uma equipe forte. E é uma equipe forte sem muita mídia. Não tem mídia, não tem jogador estrela, não tem estrangeiro. A mesma coisa com o Platense. Conseguiu derrotar grandes equipes do futebol argentino sem ter nenhuma estrela na equipe, sendo um time de uma cidade, uma cidade menor lá da Argentina. E deu muito trabalho, tanto no Clausura quanto no segundo turno do Campeonato Argentino. E o Platense e o Mirassol vão disputar campeonatos internacionais esse ano. E sinceramente, eles vão dar trabalho, viu? Não vai pensando que é só porque é time fraco, que é time pequeno, que não conhece esse tipo de competição. Vai achando isso. Porque os dois times são dois times muito, muito, muito fortes. Mesmo sem ter jogadores de grande estrela, de grande escalão, são dois times que tem muita habilidade com a bola nos pés, tem muita técnica. O Platense, ele sabia fazer muito bem a pressão. Ele sempre pressionava e sempre que não conseguia roubar a bola, conseguia recompor rapidamente. Foi assim contra o River Plate nas quartas de final do Clausura. Ele ganhou a base de contra-ataque e de pressão. Uma estratégia muito eficaz contra o River Plate naquela época. E o Mirassol, aqui mesmo no Brasil, não é de fazer muita pressão. Só que quando a bola chega no meio campo, eles conseguem se organizar diretamente para não dar espaço para o adversário. E ainda assim eles conseguem desarmar o adversário, tocar a bola entre si, sair jogando e atacar. E muitas vezes o Mirassol, ele roubava a bola e não é que ele atacava uma ou duas vezes, não, ele pressionava o adversário, pressionou o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, todo mundo. Ninguém teve facilidade com o Mirassol, todo mundo tomou pressão do Mirassol. O Mirassol sempre lançou bola na área, fez toque de bola, chutou de fora da área, finalizou, driblou. E detalhe, a estrela, entre aspas, do time do Mirassol é o Reinaldo. O Reinaldo que ficou desacreditado depois de bastante tempo. Todo mundo já sabia qual que era o limite dele. E ainda assim, ele fez um baita de um campeonato brasileiro. E o Platense não tem ninguém de conhecido, não tem ninguém. Nem de velho conhecido da própria Argentina, não tem. O Platense conseguiu, por exemplo, derrotar o Racing à base de velocidade e de pressão alta. Roubou as bolas ali, perto da área do Racing, e conseguiu fazer os gols. Derrotou o Lanús impondo o jogo,
ele não deixou o Lanús jogar, ele impôs o jogo contra o Lanús. São duas equipes muito fortes que não dá pra bobear. Ah, mas nenhum deles tem grandes jogadores, os técnicos são desconhecidos. Daí, o próprio técnico do Mirassol estava sendo cotado para o Botafogo um mês atrás. O técnico do Mirassol, e detalhe, ele recusou o Botafogo. Sabe por quê? Porque esse Mirassol tem perspectiva de planejamento, tem uma perspectiva de avanço, de tecnologia nos CTs, e tem uma expectativa de melhora no clube. A mesma coisa com o Platense, que apesar de não ser um time muito conhecido internacionalmente e nem nacionalmente, deu trabalho, conquistou títulos, está reformando o seu CT, o estádio é muito bonito e o técnico é muito bom. Detalhe, nenhum dos dois times tem grandes estrelas. Então, vamos lá. Não precisa ter grande estrela para você conseguir jogar bem, né? E aí, curtiu? Gostou? Deixa o like e tamo junto. E aí, não se esquece de se inscrever no canal.